estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana. Hoje vou dar continuidade às aulas e para isso vocês peguem os materiais necessários de sempre, o caderno, a folha para anotação, lápis, borracha, caneta apontador e um dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, coloquem que é a aula de número 42 de língua portuguesa e eu já volto para a gente dar continuidade à aula. Então, agora que vocês se organizaram, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, a gente viu que os pequenos detalhes do texto fazem toda a diferença. Vimos que o texto nos traz dicas antes mesmo da leitura que a gente faz dele. Vimos também algumas estratégias de pré-leitura, estratégias durante a leitura e estratégias depois da leitura. Vimos também que ler de maneira estratégica não significa ler rápido. Vimos também que os textos são divididos em diversos gêneros, a gente estudou um pouquinho sobre alguns deles. E também na aula passada a gente aprendeu alguns modelos de cartões respostas, onde vocês colocaram a resposta correta dentro de um cartão resposta e hoje assim nós também vamos fazer. Lemos alguns textos sobre o uso de celular, geração do celular, né? E metade dos brasileiros considera o celular o seu melhor amigo. Vimos também um anúncio publicitário em que tinha uma foquinha lá e vocês tinham que me falar qual que era a relação entre a foca e a parte verbal do anúncio. Na aula de hoje nós vamos continuar com esse modelo de aula, né? Nós vamos ver também que ler é um ato importante, né, na vida de qualquer pessoa, que a leitura estimula a criatividade, a imaginação, a memória e a gente vai ver isso dentro de alguns textos também na aula de hoje. Então, por que ler é importante? Ler é importante porque nos dá entendimento, né? Uma boa leitura leva a pessoa ao entendimento de assuntos distintos. Afinal, o que é entender se não compreender, perceber, né? Como você saberá conversar sobre determinado tema se não tem percepção ou se não o compreende? Como que você vai debater sobre um tema se você não sabe sobre ele, né? Sobre esse tema que você está debatendo. Por isso é importante você fazer uma leitura desse tema, né? Por que ler é importante? Porque nos traz cultura. Através da leitura temos a possibilidade de ter contato com várias culturas diferentes. Sabemos como determinado povo se comporta, os motivos pelos quais agem de forma distinta da nossa. Além disso, compreendemos melhor o outro quando passamos a saber a história de vida que o cerca. Consequentemente, lidamos melhor com quem é diferente de nós e não temos uma opinião equivocada e geral das circunstâncias. Ler também nos traz reflexão
Lendo, nos tornamos reflexivos, ou seja, formamos uma ideia própria e madura dos fatos. Quando temos entendimento dos vários lados de uma mesma história, somos capazes de refletir e chegar a um consenso que nos traz crescimento pessoal. Ou seja, a nossa opinião fica diferente da do senso comum, né? Nós criamos a nossa própria opinião sobre o assunto. Nos traz também conhecimento. Através da leitura falamos e escrevemos melhor, sabemos o que aconteceu na nossa história, o porquê de nosso clima e do nosso idioma que falamos, dentre muitas outras possibilidades. Quanto mais lemos, nós também criamos uma leitura dinâmica, né? Que é a familiaridade com a leitura, que possibilita a melhoria na velocidade de reflexão sobre variados assuntos. Logo, adquirimos mais agilidade na leitura. Essa habilidade também amplia o entendimento sobre o que o texto está falando, a opinião do escritor e a conclusão alcançada. Também, por que ler é importante? Por causa da escrita, melhora a escrita, né? Com conhecimento, reflexão e vocabulário, é óbvio que os indivíduos conseguirão desenvolver seu texto com muito mais destreza e facilidade. Quem lê se expressa bem por meio da escrita. E também porque ler é importante porque nos dá informação, né? Através da leitura ficamos informados sobre o que acontece no mundo e na nossa região. A leitura informativa mais usual é o jornal. Então aqui eu trouxe para vocês alguns modelos de cartões resposta, assim como na aula passada, né? São os mesmos. E na aula de hoje nós vamos utilizar esse modelo do meio. Então, vocês vão copiar esse modelo que está em destaque lá no caderno e aí a gente vai ler as questões, analisar as respostas e vocês vão preencher de acordo com o que vocês acham que é o correto, assim como a gente fez nas duas últimas aulas. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o modelo de cartão resposta para que vocês consigam assinalar as respostas nele. Ok? Eu já volto. Então, agora que vocês já copiaram a leitura das questões, lembrando que vocês vão assinalar a resposta que vocês acham que é a certa no gabarito. Vocês vão pintar o retângulo que vocês acham que corresponde à resposta correta, ok? Então, venham comigo aqui para a leitura do nosso texto de número 1. As consequências do sedentarismo e da má alimentação na adolescência. Pesquisas recentes revelaram que cerca de 80% dos jovens brasileiros na faixa de 11 a 17 anos são sedentários. Conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde, a prática regular de atividade física por cerca de 1 hora previne o desenvolvimento de diabetes, obesidade, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas, que são grandes responsáveis por altos índices de mortalidade no país e no mundo. O sedentarismo, assim como a promoção de hábitos alimentares saudáveis, é um desafio para a saúde. Os custos para o sistema de saúde são altos, pois a associação desses dois fatores leva ao desenvolvimento de complicações de saúde. Os pais devem estimular os filhos a praticar exercícios,
garantindo assim a qualidade de vida das futuras gerações, por meio do próprio exemplo, pois o sedentarismo é nocivo em qualquer faixa etária. Além disso, a prática regular de atividade física associada à alimentação saudável são fatores de prevenção para a redução no índice de mortes por doenças cardiovasculares. Os dados atuais do Ministério da Saúde apontam que a obesidade infantil cresce a cada ano, sendo essa uma consequência da inatividade física e dos hábitos alimentares inadequados. Esses fatores são alarmantes e apontam o risco para o desenvolvimento cada vez mais precoce de doenças como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A alimentação saudável e o estímulo à prática de atividade física devem ocorrer desde os primeiros anos de vida da criança, pois é nessa fase que são desenvolvidos hábitos que irão permanecer durante toda a vida. Sem mudanças no estilo de vida, a obesidade poderá atingir, futuramente, cerca de 11,3 milhões de crianças no nosso país. Então aqui a nossa primeira pergunta, nossa primeira atividade. Lembrem da leitura do texto e respondam: qual das alternativas resume melhor a ideia central do texto? A. Os pais devem estimular os filhos a comerem comidas saudáveis e dessa maneira evitar o sedentarismo. B. A prática de exercícios físicos associada a uma boa alimentação contribui para uma vida mais saudável. C. Caso uma mudança no estilo de vida não aconteça, a obesidade poderá atingir mais de 11 milhões de crianças no Brasil. Ou D. Não há risco em viver de forma sedentária, desde que adolescentes e crianças comam de maneira saudável. Então aqui vocês vão perceber que as alternativas fazem relação com o texto, porém somente uma delas vai resumir a ideia central do texto. Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem e eu já volto. Então, voltando aqui com a correção da atividade, nessa questão vocês deveriam marcar a alternativa B. A prática de exercícios físicos associada a uma boa alimentação contribui para uma vida mais saudável. Então, percebam que as alternativas A e C são fatos, isso verdadeiramente acontece, né? Mas essas alternativas não resumem a ideia central do texto. E já a alternativa D, não há risco em viver de forma sedentária, a alternativa D com certeza está errada, porque o texto fala o tempo todo que há muitos riscos em viver de forma sedentária, né? Então a alternativa D com certeza a gente não assinalaria, né? E a alternativa B é a que resume a ideia central do texto, ok? Então lá no gabarito vocês deveriam pintar a alternativa B na questão 1, ok? Agora, na questão 2, vocês vão analisar essas alternativas e vão assinalar a única alternativa em que há uma opinião do autor do texto. Então, pensem e eu já vou voltar com a resposta.
voltando aqui com a correção do exercício, vocês deveriam assinalar a única alternativa em que há a opinião do autor do texto. Vamos lá analisar essas alternativas. A. Pesquisas recentes revelaram que cerca de 80% dos jovens brasileiros na faixa de 11 a 17 anos são sedentários. Então aqui, como a própria alternativa já diz, né, são pesquisas que revelaram isso, então não é a opinião do autor, né? B. Os dados atuais do Ministério da Saúde apontam que a obesidade infantil cresce a cada ano. Então, de novo, aqui não tem a opinião do autor, porque aqui são dados atuais do Ministério da Saúde. A C. Os pais devem estimular os filhos a praticar exercícios, garantindo assim a qualidade de vida das futuras gerações. Essa é a alternativa certa, essa é a sugestão que o autor dá para quem está lendo o texto, né? E D. Sem mudanças no estilo de vida, a obesidade poderá atingir futuramente cerca de 11,3 milhões de crianças no nosso país. Então, isso também é um dado, essa não é a opinião do autor, é um dado. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa C. Lá no gabarito, então, na questão de número 2, vocês deveriam pintar a alternativa C. Agora, a questão 3, ainda referente ao mesmo texto. Assinale uma consequência da má alimentação e da falta de exercícios físicos de acordo com o trecho. Então, vamos fazer a leitura do trecho. Pesquisas recentes revelaram que cerca de 80% dos jovens brasileiros na faixa de 11 a 17 anos são sedentários. Conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde, a prática regular de atividade física por cerca de 1 hora previne o desenvolvimento de diabetes, obesidade, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas, que são grandes responsáveis por altos índices de mortalidade no país e no mundo. O sedentarismo, assim como a promoção de hábitos alimentares saudáveis, é um desafio para a saúde. Os custos para o sistema de saúde são altos, pois a associação desses dois fatores leva ao desenvolvimento de complicações de saúde. Então, analisem com calma lá as alternativas e vocês vão marcar qual é uma consequência da má alimentação e da falta de exercícios. Pensem lá e daqui a um tempinho eu volto. Então, voltando aqui com a resposta do nosso exercício, assinale a consequência da má alimentação e da falta de exercícios físicos de acordo com o trecho. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa A, aumento dos custos com o sistema de saúde. A alternativa B, por que será que ela não está correta? Aumento de peso e falta de atividade física, né? Se o exercício está pedindo para a gente assinalar a consequência da falta de exercício físico, né? Então não poderia ser a B, porque na B está falando exatamente a mesma coisa, né? Falta de atividade física. E a C, a necessidade do estímulo para a prática do exercício físico. Essa não é uma consequência da má alimentação, né? E a D, redução de morte por doenças cardiovasculares. Aqui seria uma consequência da má alimentação e da falta de exercícios físicos, seria o aumento
de mortes por doenças cardiovasculares e não a redução, né? Então, lá no gabarito, vocês deveriam marcar na questão 3 a alternativa A. Então, agora vamos para a nossa próxima questão. Vou ler o trecho com vocês. As consequências do sedentarismo e da má alimentação na adolescência. O sedentarismo, assim como a promoção de hábitos alimentares saudáveis, é um desafio para a saúde. Os custos para o sistema de saúde são altos, pois a associação desses dois fatores leva ao desenvolvimento de complicações de saúde. Os pais devem estimular os filhos a praticarem exercícios, garantindo assim a qualidade de vida das futuras gerações, por meio do próprio exemplo, pois o sedentarismo é nocivo em qualquer faixa etária. Além disso, a prática regular de atividade física associada à alimentação saudável são fatores de prevenção para a redução no índice de mortes por doenças cardiovasculares. A questão é, a expressão além disso, no segundo parágrafo, faz referência a qual situação mencionada anteriormente. Então, leiam com calma as alternativas e respondam a que vocês acham que é a correta. Eu já volto com a resposta. Então, agora, voltando aqui com a resposta, a expressão além disso, no segundo parágrafo, faz referência a qual situação mencionada anteriormente. Então, percebam que as informações que existem, né, as informações que estão ali, elas realmente fazem parte do texto, porém, vocês devem fazer essa relação com o além disso. Essa expressão além disso, ela está retomando o quê? O que foi falado anteriormente. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa A. A prática de exercícios físicos deve ser estimulada pelos pais por meio do próprio exemplo. Essa informação está no início do segundo parágrafo, né? Vejam comigo aqui a alternativa B. A prática do sedentarismo deve ser estimulada por meio de exemplo dos pais. Então, essa é uma alternativa que com certeza está errada, né? Porque ela está afirmando que a prática do sedentarismo, e o sedentarismo é não praticar exercícios físicos, né? Então, é pelo contrário, isso deve ser evitado, né? Não deve servir como exemplo. E as alternativas C e D contêm, essas informações estão lá no texto, mas elas não fazem nenhuma menção a essa expressão além disso. Tanto que lá na alternativa D, essa informação aparece depois da expressão além disso, né? Então, aqui com certeza é a alternativa A. Lá no gabarito, então, na questão 4, vocês deveriam pintar a alternativa A. Vamos para a nossa próxima questão. As consequências do sedentarismo e da má alimentação na adolescência. O sedentarismo, assim como a promoção de hábitos alimentares saudáveis, é um desafio para a saúde. Os custos para o sistema de saúde são altos, pois a associação desses dois fatores leva ao desenvolvimento de complicações na saúde. Agora, vocês vão ter que dizer para mim, o termo destacado, o termo assim como, pode ser substituído sem mudança de sentido por.
Então, não precisa usar o dicionário, vocês vão aqui analisar somente o contexto, tá? Em que essas palavras estão inseridas. Então, essa expressão, assim como, pode ser substituída por qual dessas que estão nas alternativas? Pensem e eu já volto com a resposta. Então, voltando aqui com a resposta do exercício, o termo destacado pode ser substituído sem mudança de sentido por do mesmo jeito que. Então, vejam que quando eu tiro o assim como e coloco a expressão do mesmo jeito que, não muda as informações que estão no texto, né? Então, o sedentarismo, do mesmo jeito que a promoção de hábitos alimentares saudáveis, é um desafio para a saúde. Então, aqui no gabarito, vocês deveriam marcar a alternativa D na questão 5, ok? Agora, ainda dentro do mesmo texto, vamos ler mais um trecho. As consequências do sedentarismo e da má alimentação na adolescência. Atualmente, é muito comum que as crianças sejam sedentárias, ficando muito tempo diante de telas de celulares, computadores, videogames e televisão. Com esse longo tempo de tela, observa-se cada vez menos brincadeiras ao ar livre e práticas esportivas, o que faz com que as crianças tenham pouco gasto energético. A questão 6. Atualmente, é muito comum que as crianças sejam sedentárias, ficando muito tempo diante de telas de celulares, computadores, videogames e televisão. O termo destacado indica. Então, essa expressão atualmente, essa palavra atualmente, ela indica um lugar, um modo, um tempo ou a intensidade. Pensem com atenção e eu já vou voltar com a resposta. Então, vamos lá com a resposta da nossa atividade. A palavra atualmente, será que indica lugar, modo, tempo ou intensidade? Então, aqui vocês deveriam marcar tempo, né? Lugar não, porque a palavra atualmente não mostra nenhum local, né? Então, aqui com certeza não é a alternativa A.
Modo também não é uma maneira, né? Atualmente é um tempo, né? Intensidade também não, porque intensidade faz referência a muito, a pouco. Então aqui, com certeza, a alternativa correta é a alternativa C. No gabarito, vocês deveriam marcar na questão de número 6 a alternativa C, ok? Agora a gente vai para o nosso texto de número 2, causas da obesidade infantil. Então, o tema permanece o mesmo, porém agora o texto é outro. Então, venham comigo aqui na leitura do texto. Causas da obesidade infantil. A obesidade infantil pode ter diferentes causas, sendo um problema de etiologia multifatorial. Dentre os fatores relacionados com o surgimento desse problema, podemos destacar a alimentação inadequada, o sedentarismo, problemas genéticos e doenças endócrinas. A maioria dos casos de obesidade infantil, no entanto, refere-se ao sedentarismo e aos erros alimentares. Atualmente, é muito comum que as crianças sejam sedentárias, ficando muito tempo diante de telas de celulares, computadores, videogames e televisão. Com esse longo tempo de tela, observa-se cada vez menos brincadeiras ao ar livre e práticas esportivas, o que faz com que as crianças tenham pouco gasto energético. Associado a esse quadro, temos uma alimentação inadequada com ingestão de alimentos muito calóricos, como frituras, fast food e guloseimas. O desequilíbrio entre o ganho energético e seu gasto faz com que as crianças e também adultos, na mesma condição, ganhem peso. Então agora vamos à atividade referente a esse texto, atividade de número 7. A expressão associado a esse quadro refere-se. Então vejam que essa expressão está no início do segundo parágrafo, então vocês vão ter que ler o primeiro parágrafo e identificar a que se refere essa expressão, associado a esse quadro. Então, leiam o trecho, leiam as alternativas e eu já volto com a resposta. Então, voltando aqui com a correção do nosso exercício, a expressão associado a esse quadro refere-se. Então, vamos ler aqui esse trecho novamente. Atualmente, é muito comum que as crianças sejam sedentárias, ficando muito tempo diante de telas de celulares, computadores, videogames e televisão. Com esse longo tempo de tela, observa-se cada vez menos brincadeiras ao ar livre e práticas esportivas, o que faz com que as crianças tenham pouco gasto energético. Associado a esse quadro, temos uma alimentação inadequada com a ingestão de alimentos muito calóricos, como frituras, fast food e guloseimas. Então, ali, as alternativas, o que vocês deveriam ter marcado, né? Associado a esse quadro, qual quadro? Ao longo tempo nas telas e ao pouco tempo para brincadeiras ao ar livre e práticas esportivas. Essa foi a informação que o texto trouxe antes. Aí, no segundo parágrafo, o texto retomou esse assunto com a expressão associado a esse quadro, ok? Lá no gabarito, então, na alternativa 7, vocês deveriam pintar a alternativa A. Próximo exercício. Causas da obesidade infantil.
Associado a esse quadro, temos uma alimentação inadequada com a ingestão de alimentos muito calóricos, como frituras, fast food e guloseimas. O desequilíbrio entre o ganho energético e seu gasto faz com que as crianças e também adultos na mesma condição ganhem peso. Questão 8. A expressão fast food está escrita em itálico porque A. Tem maior relevância que as outras palavras. B. A expressão fast food é uma gíria. C. Apresenta erro de ortografia. Ou D. É uma palavra estrangeira. Então, pensem com atenção e eu já vou voltar para a gente discutir a resposta. Então, agora voltando aqui com a resposta da atividade, por que a expressão fast food está escrita em itálico? A. Porque tem maior relevância que as outras palavras? Não, né? Ela tem tanta relevância quanto as outras. A alternativa B, porque é uma gíria? Não, a expressão fast food não é uma gíria, é uma palavra emprestada do inglês, né? Alternativa C, porque apresenta erro de ortografia, apresenta erro na escrita? Também não, ela está escrita corretamente, né? Ou alternativa D, porque é uma palavra estrangeira. Sim, então aqui vocês deveriam marcar a alternativa D e no gabarito, lá na questão 8, vocês deveriam ter pintado a alternativa D, ok? Vamos agora para o nosso último exercício do dia, o nosso texto de número 3. Então eu vou ler com vocês esse texto e vocês vão ter que me dizer qual é o objetivo principal dessa campanha. Então vejam aqui, nessa campanha está escrito assim: vamos brincar de stop? 1, 2, 3 e já! Aí aqui ele dá alguns passos, né, de como jogar o stop. Então primeiro, reúnam os amigos, um de vocês joga a bola para cima e fala o nome de um amigo que esteja na brincadeira. Passo 2. O amigo que tem o nome chamado corre atrás da bola. Ao pegar a bola, grita stop. E as outras crianças têm que parar e ficar no mesmo lugar. E depois, quem está com a bola pode dar 5 passos e tentar acertar alguém. Se acertar, continua no jogo. Se errar, está eliminado. O último que sobrar é o vencedor. Vamos prevenir a obesidade infantil. Então, qual será que é o objetivo principal dessa campanha? Leiam com atenção as alternativas e eu já volto para a gente discutir a resposta.
Então, voltando aqui com a correção da atividade, qual é o objetivo principal da campanha? A. Ensinar as regras e locais para jogar stop. Não é essa a alternativa, né? Porque ele até fala ali de algumas regras, mas não é o objetivo principal da campanha. B. Fazer um convite para reunir 2 amigos e jogar stop. Também não é esse o objetivo principal, o objetivo não é fazer um convite. C. Incentivar a jogar stop como uma maneira de prevenir a obesidade infantil. Sim, é essa a alternativa correta, né? Tanto que ali na campanha a gente vê que isso está escrito, né? Vamos prevenir a obesidade infantil. E a D, mostrar a importância de contar até 3 antes de jogar stop. Essa com certeza não é a correta, né? Então lá no gabarito vocês deveriam marcar a alternativa C. E agora o gabarito final, então vocês no início da aula copiaram o cartão resposta e agora no final da aula estou mostrando para vocês como deveria ficar o gabarito, o final, né, com todas as respostas pintadinhas lá. Então eu vou dar um tempinho para vocês conferirem, ver o que vocês acertaram, o que não conseguiram acertar e eu já volto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham gostado da aula. Nós temos um encontro na nossa próxima aula e até lá!